Queridos amigos, é com grande satisfação que nós estamos aqui em mais uma pós-graduação em Penal e Processo Penal do Legal Educacional. Eu, Rodrigo Capobianco, vou estar com vocês durante todo o curso e quero dar as boas-vindas a todos vocês. É uma enorme satisfação. Estamos chegando na 21ª turma de Penal e Processo Penal aqui do Legale, não é? Imaginem os senhores que há 10 anos não se falava em pós-graduação de Penal e Processo, nem aqui no Legale, nem em lugar nenhum, né? E isso, com o tempo, nós fomos criando uma cultura, né, mostrando os caminhos aí sobre o direito penal, sobre o processo penal, e as turmas foram se seguindo, foram se avolumando, e hoje temos essa pós consolidada aqui no Legale. Bom, você estará muito bem acompanhado, porque no Legale nós temos uma tradição de termos pós-práticas, não é? Para você que eventualmente ainda não fez nenhuma pós aqui do Legale, saiba que sem perder a essência, sem perder o conteúdo, não é? Nós sempre buscamos o viés prático. E isso é um ponto muito diferencial, né? E aliás, logo de cara quero dizer para vocês que, claro, você durante todo o curso pode ter dúvidas, não só sobre a matéria, mas como das matérias de penal e processo penal de uma maneira geral, e um grande diferencial é que você pode tirar essas dúvidas a qualquer momento, pessoal, a qualquer momento. Não precisa esperar chegar a matéria, não precisa, já passou, o professor já falou disso faz tempo, não tem problema. Na minha concepção, é inconcebível que você esteja fazendo uma pós de penal e processo e não tenha a condição de tirar as suas dúvidas, de ter um professor, de ter um alicerce ao seu lado, né? É claro que nós não conhecemos tudo, né? Isso é fato, mas eu prometo para vocês que, como coordenador aqui do curso, vou me esforçar bastante para tentar encontrar uma luz sobre os assuntos que eventualmente vocês passarão. Nós formaremos um grupo, aqui um grupo de WhatsApp, ao final eu passo todos os detalhes para formar esse grupo, né? Que nas outras turmas aqui de Penal e Processo Penal tem sido muito proveitoso. Desde já adianto para vocês que esse grupo não é para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como os grupos familiares de uma maneira geral, e também é proibido se discutir acerca de política, religião e futebol, não é? É claro que são matérias que, quando a gente está relaxado, quando a gente está entre amigos, às vezes nós queremos colocar, dar risada, piadas sobre esses assuntos de uma maneira geral, mas não convém aqui para o grupo. Lembre-se que você está fazendo uma pós em que nós temos essa pós Brasil afora. Tem gente que é aqui de São Paulo mesmo, onde está o Legale, tem gente que é de outros estados e até de outras regiões. Temos bastante alunos no Nordeste e no Norte do país, mas não só isso, no Centro-Oeste e no Sul também temos alunos. Então, quer dizer, o grupo é muito heterogêneo e é evidente que nós temos pessoas com pensamentos bastante distintos, né? E é claro que não vai casa bem ali, né? Você discutir uma política partidária à esquerda ou à direita, ou o time A ou o time B, ou a religião X ou a religião Y, né? Então, eu sempre que cadastro as pessoas para formar esse grupo, já dou esse aviso, mas realmente aqui é para tentar engrandecer cada vez mais a nossa discussão de penal, processo penal, legislação penal especial.
muitos têm conhecimento das coisas, têm notícias, né? Passam para o grupo, tiram dúvidas, né? Entre os próprios alunos, se conhecem, formam um network, o que é muito interessante para todos, né? Aqui é uma grande família. O Legale é uma grande família. Se você já fez pós-graduação em outras áreas aqui do Legale, você sabe muito bem o que eu estou falando. Os meus colegas, os meus amigos professores aqui, todos buscam essa uniformidade, né? Nós temos ali essa ideia de que temos que trazer o viés prático sem perder a essência, estimular as pessoas ao estudo, estimular as pessoas, né, a crescer nas suas carreiras. Esse é o nosso grande objetivo. E, claro, fazer amizade, né? Porque, afinal de contas, é plantando o bem que nós vamos colher o bem, né? Lá para frente, isso vai fazer vai criar frutos bastante importantes. Então, é realmente uma grande satisfação poder estar com todos vocês aqui na nossa pós, né? Seja bem-vindo. Nós teremos um curso muito completo, eu vou passar já para vocês aí todos os detalhes do curso, né? Como ele será, qual é os temas que serão vistos, mas já adianto, vamos ver tudo de penal, tudo de processo penal, uma grande parte de legislação penal especial, vamos ver aspectos práticos muito importantes. A minha pretensão, nem sempre é possível fazer isso, mas a minha pretensão é que em cada aula que vocês têm aqui, que são veiculadas pelo Legale, eu também adicione a essa aula, além do nosso material que você terá acesso a ele o tempo todo, né? Mas também artigos científicos, artigos falando de determinados assuntos, né? Que podem estimular todos vocês a ter ideias e saibam, para você, né, que quer se desenvolver nessa área, que quer fazer artigos científicos, que quer depois migrar para um mestrado, para um doutorado, tem que conhecer bem como se faz esses artigos, né, como se escreve, colocar mãos à obra, e por isso é que, na medida do possível, nós vamos passando artigos científicos em todas as aulas como uma leitura complementar. Mas não se preocupe, professor, eu vou ter que ler também sempre. Não, isso é só para quem quer, né? É só um complemento, né? Alguma coisa que possa vir a agradar determinadas pessoas nesses materiais complementares, artigos científicos, acórdão dos tribunais superiores, né? Pareceres, etc. A gente quer passar tudo isso para vocês, né? Então é uma grande satisfação, uma imensa satisfação estar com vocês, né? E espero que vocês, ao final do curso, tenham a sensação clara de que fizeram uma boa escolha, que tiveram uma boa opção, né? Espero realmente ser um companheiro dos senhores todos nesta viagem incrível sobre o mundo do direito penal e do processo penal, ok? Bom, vamos ao slide, olha só. Então nós estamos aqui na nossa pós de penal e processo penal. O que nós vamos encontrar aqui na nossa pós? Primeiramente, vamos analisar os objetivos do curso. O que justifica nós termos um curso de pós-graduação, a necessidade de fazer um curso de pós-graduação? É isso que eu gostaria de colocar para vocês. O primeiro objetivo é qualificar, né? Sempre que nós buscamos uma pós-graduação, nós estamos buscando uma qualificação adequada, né? Quando se fala em qualificar, né, a gente busca a pós-graduação para se qualificar,
para realmente ser competitivo no mundo atual, né? Não é fácil. Hoje em dia, como eu já falei algumas vezes, né? Não basta mais a intuição, não basta ser aquele advogado que pesca as coisas no ar e que de repente vai lá e pega um detalhezinho e consegue virar o jogo de um processo. Hoje é muito difícil. Hoje nós temos que ter uma técnica, não é? E essa qualificação que nós falamos aqui no curso é nesse sentido, né? De você se melhorar. Veja, a cada aula é uma pretensão, claro, muito grande, mas a cada aula a nossa ideia é de que você melhore alguma coisa, né? De que você abra os seus horizontes. Veja, uma pós-graduação que não abre a sua cabeça, que não faz você olhar para outros assuntos, né, ver outros ângulos, essa pós-graduação não serve para nada, né? E o nosso objetivo é exatamente esse. Certamente aqui no curso nós falaremos de assuntos que vocês já estão cansados de saber, que já viram na graduação, mas o objetivo é ver com outros olhos. Agora que vocês estão mais maduros, que já passaram por esses temas todos, né? Vamos ver esses temas de uma maneira, às vezes, um pouco mais aprofundada, outras vezes nem tanto mais aprofundada, né? Mas na medida do possível a gente vai aprofundando em alguns detalhes e sempre trazendo ângulos diferentes, sempre tentando mostrar uma visão e, é claro, saibam, sempre uma visão humanista, né? Porque na minha concepção o direito foi feito para o ser humano, né? Então nós estamos aqui pelo ser humano, pela humanidade, por nós, né? Para melhorar as condições do ser humano. Então a nossa visão é sempre humanista. Às vezes eu até sou taxado de poliana, o professor, ele pensa que o mundo é cor-de-rosa. Não, não é assim não. Eu sei das dificuldades, falaremos de muitas dificuldades aqui, mas é claro que vamos ver uma visão positiva, tentando extrair sempre o melhor, né? Esperem isso, né? É claro que às vezes, assim, eu não encubro o que os criminosos praticaram, né? Todo mundo é bonzinho, professor, dá uma arma na mão dele para ver se ele é bonzinho mesmo. Eu sei que tem muita gente ruim por aí, né? Mas sei também que, às vezes, a nossa visão sobre o crime e sobre a criminalidade é um tanto quanto distorcida por vários fatores, por questões pessoais, né? Então a gente tenta uma isenção sobre tudo isso, é um objetivo a ser tratado aqui no curso também. Vamos seguir nos slides. Que tipo de qualificação? Então, qualificar para quê? Para o desenvolvimento de pesquisa na área de direito penal e de direito processual penal, não é? Então, veja, hoje não há espaço para amador, não é? Aquela advocacia intuitiva que nós tínhamos há um tempo atrás, hoje a intuição sempre ajuda em qualquer coisa da sua vida, mas assim, ela já não é como antigamente, né? Hoje nós precisamos de técnica. Não é só na conversa que se resolve as coisas, tem tudo técnica. Vamos falar bastante disso nessa aula inaugural, acerca da moderna advocacia, né? Vou tratar com vocês, mas uma pós-graduação ajuda a entender as minúcias. Perceba, muitas pessoas vêm de fora, vêm de outra área do direito. Algumas estão começando na advocacia, outras já estão na estrada há um bom tempo, mas não advogavam na área criminal. E por isso precisam entender as minúcias, os detalhes, né, para desenvolver aí uma pesquisa nessa área de direito penal e de processo penal, seja para a prática, seja para os aspectos acadêmicos. A qualificação também, é claro, isso vem junto, não é só para a pesquisa, ela também ajuda a habilitar
para as atividades jurídicas de uma maneira geral, né? Aqui a gente fala bastante da advocacia, vou tratar hoje da moderna advocacia criminal, mas, na verdade, não é só para advocacia, né? No nosso curso de pós-graduação, nós já tivemos juízes, delegados de polícia, né? Funcionários públicos de uma maneira geral, escrivente, escrivão, investigador de polícia, né? E claro que a pós-graduação ajuda a habilitar em todas as áreas jurídicas que envolvem o direito penal e também que envolvem o processo penal. Mas a grande maioria dos nossos alunos é composta de advogados, ou daquelas pessoas que querem prestar concursos públicos, estão estudando para concurso público, né? Então, a nossa pós, ela tem que unir essas duas vertentes, ou melhor, três vertentes, há três públicos aqui do nosso curso e nós temos que harmonizar tudo isso. Tem aqueles que querem melhorar a sua advocacia criminal e por isso o Legale tem esse viés prático muito importante. Todas as aulas a gente vai ter algum aspecto prático. É evidente que algumas aulas são muito mais teóricas do que práticas, mas sempre que a gente buscar alguma teoria, nós vamos trazer aspectos práticos do dia a dia, né? Mas há pessoas que estão fazendo o curso para uma outra finalidade. Que finalidade? Concursos. Precisam se habilitar, melhorar no direito penal e no processo penal porque querem concursos. E, embora a nossa pós não seja um curso preparatório para concursos, ajudará demais, pode ter certeza, porque sempre que possível nós vamos inserindo aqui nas nossas aulas os temas que mais caem em concursos públicos de uma maneira geral, né? Nós estamos atentos a isso. Isso é o que eu queria deixar claro para vocês, né? Nós estamos atentos naquilo que tem sido pedido nos principais concursos Brasil afora. E há um terceiro público, que é exatamente aqueles que querem se dedicar à pesquisa, que querem se dedicar a aulas, por exemplo. São pessoas que gostam da matéria em termos teóricos, não precisam de aspectos práticos, mas queriam realmente se aprofundar, né? Queriam mergulhar muito mais nesse universo que é do direito penal e do processo penal. Veja, como é uma pós-lato sensu, né? Eu queria deixar claro que nós não vamos fazer uma pesquisa aprofundada aqui. Não dá. Eu não posso realmente me aprofundar item a item do direito penal e do processo, senão nós ficaremos aqui, lato, não dá para restringir, né, determinadas investigações. Mas é claro, pessoal, que eu estou a plena disposição, né, para poder atendê-los, né, para poder discutir determinados temas, para poder, quando necessário, aprofundar determinados assuntos, isso não só aqui nas nossas aulas, mas, é claro, nas interações que nós teremos durante todo o curso, né? Então, o grande objetivo do curso, sem dúvida nenhuma, é qualificar, deixar as pessoas qualificadas, melhorar, não é? Você vai fazer um curso de pós-graduação e quando você terminar, você terá a plena certeza de que melhorou, né, nos aspectos penais e processuais penais. Nós vamos deixar ali uma marca no seu DNA, né, de que você passa a ser um criminalista depois da nossa pós, ok? Muito bem. Seguindo. Justificativa. Agora veja, você vai fazer uma pós, quer dizer, para se qualificar você precisa realmente fazer uma pós? Será que justifica-se fazer uma pós para ter essa qualificação? Não conseguiria essa qualificação sem fazer uma pós?
Veja, hoje a internet é um grande supermercado com prateleiras com produtos maravilhosos e, claro, com produtos de segunda, terceira, quarta linha, né? Então, o segredo é você selecionar aquilo que é bom para você e aquilo que não é. Você pode estudar e se gabaritar e se qualificar sozinho, né? Eu, muitas vezes, inclusive na minha vida, estudei alguns assuntos como autodidata. Mas também sei o quanto isso pesa, porque, assim, alguns caminhos que poderiam ser extremamente encurtados, a gente dá uma volta enorme para chegar até lá, e isso não é inteligente, né? O inteligente é a gente tentar ganhar tempo, encurtar os caminhos, dar saltos, né? Mas, às vezes, isso não é possível. Então, você pode realmente se gabaritar sem fazer a pós, mas, sinceramente, pessoal, nada como criar um hábito na sua vida, né? Um hábito de estudo, um hábito de assistir os vídeos, de assistir às aulas, de trocar ideias com os colegas, com o professor, né? Isso é muito importante, gerar esse hábito, colocar isso na sua rotina, né? Nas nossas aulas, vocês vão ver, eu falo sempre nesse mesmo tom de voz, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, com uma velocidade maior ou com uma velocidade menor, mas sempre mais ou menos nesse sistema. Hoje você tem o YouTube, né, ali os recursos tecnológicos em que você pode acelerar o nosso vídeo, né, e eu falar com uma voz assim, mais rapidinha, sei lá, né? Não tem problema, eu também faço isso, às vezes para encurtar alguns assuntos e sem perder o conteúdo, né, conseguir ainda captar aqueles assuntos que a gente quer passar, porque o nosso dia a dia é bastante complicado, a nossa vida é muito corrida, eu sei de tudo isso, mas se você incorporar, seja com uma velocidade aumentada, seja na hora que der para você estudar, né? Não precisa estudar toda a aula de uma vez, você pode estudar uma parte da aula, deixar a outra parte para ver posteriormente, né? Mas se você criar esse hábito, isso será muito importante e ficará no seu DNA, você vai ter ali o DNA do estudante, daquela pessoa que é ávido por conhecimentos, para saber mais sobre muitos assuntos, e isso será muito interessante. A pós tem tudo isso, tem essa função, então tudo isso justifica sim nós fazermos uma pós, até porque nós teremos assuntos técnicos muito importantes, né? E tudo isso justifica fazer uma pós. Acompanhe, dá uma olhadinha, né? Então, os objetivos do curso é isso, né? Mas para eu melhorar, eu preciso fazer uma pós? É a pergunta que se faz. Para melhorar, eu preciso fazer uma pós? O que justifica, então? Eu ficar aqui me dedicando, né? Vamos acompanhar, olha só. A pós é importante para o bom entendimento entre as relações jurídicas, sociais, que envolve a sociedade e o Estado. Veja, nós precisamos entender essas relações, né? As relações que se estabelecem entre a sociedade e o Estado. Crescente debate sobre as matérias penais e processuais penais. Especificidades do estudo devem ser entendidas pelos aplicadores do direito. Interdisciplinariedade dos diversos ramos do direito e do direito penal e processual penal. Aprimoramento profissional, aplicação teórica na prática.
Como eu disse, né, nós teremos penal, processo penal, legislação penal especial e prática. Nós temos um programa. Esse programa é sujeito a alterações, claro, porque surgem novas decisões, novas leis, nós temos que dar ênfase a um assunto, menos ênfase a outros, né? Então, algumas alterações serão feitas. Eu vou traçar aqui com vocês todo o programa, né? Mas é claro que nem sempre a gente cumpre esse cronograma de uma maneira completa, mas quase tudo isso vocês verão, e outras coisas que eventualmente a gente não colocou aqui, vocês terão condição de ver também, não é? Tratando agora do nosso programa, né? E é claro que esse programa é sujeito a alterações. Nós vamos ter dentro do nosso programa o direito penal como um todo, parte geral do Código Penal, parte especial também, o processo penal, nós vamos ver todo o código, lembrando que já com as alterações, tanto no direito penal quanto no processo penal, trazidas pelo pacote anticrime. Depois vamos falar de legislação especial e prática, né? Vamos trazer muitos aspectos práticos. É claro, todo o curso ele é prático, mas vai ter um momento que eu vou trazer modelos aqui para vocês, né? E ainda para aqueles que não estão dispensados desta matéria, né? Que não fizeram pós-graduação ainda terão que fazer metodologia e didática, né? Metodologia da pesquisa científica e didática de ensino superior. Então, vou passar aqui para vocês o programa, olha só. O programa do curso é modular, como eu disse, nós vamos tratar de direito penal, de processo penal, de legislação especial, não coloquei aqui, de prática profissional também, metodologia e didática de ensino superior. Programa de direito penal, que é sujeito a alterações. Vamos ver do que trata aqui o direito penal. Princípios orientadores do poder punitivo estatal. Aplicação da pena, lei penal no tempo, lei penal no espaço, extraterritorialidade, estatuto do estrangeiro, lei penal em relação a determinadas pessoas, imunidades diplomáticas, imunidades parlamentares, absolutas e relativas, teoria do crime, conduta, ação e omissão, nexo causal, teorias, resultado, crime doloso e crime culposo, além de outras tantas classificações, é claro, antijuridicidade e licitude, antijuridicidade, concepção e espécies, desvalor da ação e desvalor do resultado, causas excludentes, excesso, culpabilidade, antecedentes, modernas teorias da culpabilidade, imputabilidade e inimputabilidade, potencial consciência da ilicitude, erro de tipo, exigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível e obediência hierárquica, teoria da pena, penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos, penas de multa, aplicação e fixação da pena, circunstâncias do crime, circunstâncias judiciais, circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, concurso de crimes, concurso material, concurso formal, crime continuado, medidas alternativas à prisão,
cabimento e eficácia. Suspensão condicional da pena, livramento condicional, medidas de segurança, internação, tratamento ambulatorial, semi-imputabilidade, extinção da punibilidade, crimes contra a vida, lesão corporal, crimes de perigo individual, rixa, crimes contra a honra, crimes contra a liberdade individual, crimes contra o patrimônio, crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos, crimes contra a assistência familiar, crimes de perigo comum, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a saúde pública, crimes contra a paz pública, crimes contra a administração pública, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, crimes praticados por particular contra a administração em geral, crimes contra a administração da justiça. Programa de processo penal, também sujeito a alterações. Princípios gerais do processo penal, segurança pública, polícia judiciária, investigação criminal, inquérito policial, poder investigatório do Ministério Público, ação penal, prisões cautelares, pressupostos e garantias constitucionais, relaxamento da prisão em flagrante, fiança e liberdade provisória, jurisdição e competência, princípios, competência, prova no processo penal brasileiro, classificação, meios e ônus da prova, sistema de apreciação e princípios gerais das provas, provas ilícitas, provas em espécie, perícias, exame de corpo de delito e demais perícias, interrogatório do acusado, confissão, insanidade mental do acusado, prova testemunhal, interceptação telefônica, Lei 9296/96, lá de 1996, reconhecimento de pessoas e coisas, providências cautelares e espécies de provas, defesa técnica e autodefesa, direito ao silêncio, questões prejudiciais, exceções, suspeição e impedimento, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte, coisa julgada, incompatibilidades e impedimentos, medidas assecuratórias, sequestro, arresto, especificação de hipoteca legal, busca e apreensão, restituição de coisas apreendidas. Sujeitos processuais, o juiz, o Ministério Público, o acusado e seu defensor, assistente de acusação, funcionários da Justiça, tradutor e intérprete, comunicação dos atos processuais, citação, intimação, notificação, procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo, procedimentos especiais, juizados especiais criminais, previsão constitucional e princípios orientadores. Dentro dos juizados especiais criminais, as infrações de menor potencial ofensivo, transação penal, suspensão condicional do processo, sentença penal, classificação das decisões, espécies e efeitos das sentenças, mutatio libelli, emendatio libelli, nulidades, pressupostos e convalidação, irregularidades,
nulidades relativas, nulidades absolutas, inexistência, nulidades em espécie, arguição das nulidades, recursos no processo penal, pressupostos, efeitos e extinção, recursos em espécie, execução penal, programa de legislação penal especial, sujeito também a alterações. A nova lei de drogas, Lei 11.343, de 2006, a Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072, de 90, crime de tortura, Lei 9455, de 97, genocídio, terrorismo, contravenções penais, ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei 11.340/06, Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/03, crimes contra a ordem tributária e econômica, relações de consumo, que é a Lei 8.137 de 90, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Código de Trânsito Brasileiro nos aspectos criminais, dentre outras tantas leis que, dependendo do andamento aqui do nosso curso, poderemos inserir dentro desse cronograma. Sobre a bibliografia, nós separamos os clássicos, os autores mais relevantes que nós temos na história do direito penal. Muitos livros são antigos, talvez você não encontre, você pode encontrar em bibliotecas ou mesmo na internet. Há outros tantos autores contemporâneos, muitos eu coloquei aqui, mas há outros, claro, que também são igualmente muito bons, mas eu também nem sempre tenho conhecimento de todos. Se você tiver algum autor, algum livro que você gosta muito, acha muito interessante, traga para nós, fale para nós, mande e-mail, fale no WhatsApp, vamos trocar essas ideias, porque sempre o intuito é de melhorar. Eu vou acompanhá-los durante a pós inteira, mas saibam, eu também aprendo muito. Em todas as pós eu aprendo demais com os alunos, viu? E isso não é da boca para fora, não, porque vocês têm uma experiência de vida que eu não tenho, Cada um sabe os caminhos que teve que percorrer para chegar onde chegou, Então, claro que isso é fundamental para que a gente se espelhe, se inspire e tente melhorar a cada dia. Então, eu melhoro também, e essas informações que você pode trazer para nós, eu vou repassar para os outros alunos, porque pode ser interessante para todos. Gostaria de passar também para os senhores uma bibliografia básica nacional. Evidente que eu vou falar aqui dos clássicos, muitos livros antigos, muitos doutrinadores antigos, mas, veja, o direito penal, ele tem que beber nessas fontes, tá, pessoal? É claro que também falarei de autores modernos, contemporâneos, aqueles que estão aí, são professores, mas os clássicos não podem ser abandonados jamais. Então, só uma ideia do que você tem de importante no que diz respeito à bibliografia. Em processo penal, Walter Acosta, é um livro antigo, mas um livro realmente muito bem feito, O Processo Penal. Ricardo Andreucci é o nosso amigo, ele é procurador de justiça, um grande professor, sempre que pode também vem a nossa pós aqui com algumas aulas, Aníbal Bruno,
grande mestre de direito penal, Fernando Capês, sim, mas o Capês é político agora, e daí? É um grande jurista, né? Trouxe um livro fantástico, Curso de Processo Penal, também tem o curso de Direito Penal, embora eu ache que o curso de Processo Penal seja até melhor, mas os dois são muito referenciados. O melhor de todos os autores, sem dúvida nenhuma, Capobianco, né? Decisões favoráveis à defesa. Colocamos aqui para fazer uma graça, né? Claro que, perto de todos esses autores, o nosso livro é uma pequena contribuição, mas vale a pena conferir. Paulo José da Costa Júnior, grande professor, comentários ao Código Penal. Rogério Sanches Cunha, né, professor contemporâneo, aí, um grande autor, Manual de Direito Penal. Celso Delmanto, melhor Código Penal comentado, Celso Delmanto. Professor René Ariel Dotti, né, curso de Direito Penal, do professor René Ariel Dotti. Bento de Faria, poxa, antigo, mas muito importante, Bento de Faria, né? Trazendo ali o seu Código Penal comentado. Heleno Cláudio Fragoso, grande professor, lições de Direito Penal. Um dos livros mais importantes das últimas décadas, né? Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scanes Fernandes, né? Nulidades no Processo Penal, você encontra, inclusive, esse livro atualizado. Nelson Hungria, o grande mestre Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal. O grandíssimo Damásio, né? Recém-falecido, Damásio Evangelista de Jesus, Código de Processo Penal anotado, poderia citar vasta bibliografia aqui só do Damásio, né? Selecionamos aí o Código de Processo Penal anotado dele, que é o melhor Código de Processo Penal, né? Comentado, anotado ali. O professor Auri Lopes Júnior, um grande professor, né, de Direito Processual Penal, e o nosso grande professor, mestre de todos nós, né, José Frederico Marques, que escreveu sobre penal, processo penal, civil e processo civil com maestria, né? José Frederico Marques deixou aí, também poderia selecionar diversos livros do professor Frederico Marques, mas separamos aqui o Tratado de Direito Penal. Seguindo, grande Mirabete, Júlio Fabrini Mirabete, Manual de Direito Penal, Processo Penal, Execução Penal, realmente fantástico. O grande Edgar Magalhães Noronha, né, Direito Penal, o professor contemporâneo, grande mestre Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado, curso de Direito Penal, né? São pontos valiosíssimos. Professor contemporâneo, Luiz Regis Prado, Direito Penal Econômico. Professor Alberto Silva Franco, Rui Stocco, né? Organizadores aí do Código de Processo Penal e sua interpretação jurisprudencial. Também tem o Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. Francisco de Assis Toledo, Princípios Básicos de Direito Penal, um livro incrível e que é muito importante, atualizado até. Fernando da Costa Tourinho Filho, tratando do processo penal, né? E veja, eu ainda acabei não citando várias pessoas, como é o caso do César Roberto Bittencourt, Roberto Lira, e assim, né, agora já me vem à cabeça outros tantos nomes importantes aqui, né? E é claro, se você tiver um livro aí, tiver uma sugestão para passar, né, passe para nós, mande e-mail, né, nos nossos contatos, porque eu também vou inserir isso na bibliografia e trazer para os demais colegas também. Teremos as matérias Metodologia e Didática de Ensino Superior. Metodologia é tratada
pelo professor Joseval Martins Viana, e também a didática de ensino superior tratada pelo professor Marcelino Fernandes. Dois grandes professores, nossos amigos, né? E vocês estão em boas mãos. Eu sei que muitas pessoas estão dispensadas dessas matérias, né? Mas eu queria lembrar que mesmo quem está dispensado deveria assistir essas aulas. Elas são importantíssimas para todos os aspectos práticos. São importantes, sem dúvida nenhuma, para que nós tenhamos uma melhor pesquisa, né, criar um método ali de pesquisa, também para se profissionalizar e tornar um grande professor, né? Mas não é só para isso não, mesmo para aqueles que não se interessam pela vertente acadêmica, é muito importante entender que os conceitos passados em aula de metodologia didática podem ser aplicados tranquilamente para as nossas atuações dentro dos diversos ramos do direito, por exemplo, da advocacia. Então, quando você estuda aqui a metodologia de uma pesquisa, isso também ajuda você no fórum, no processo, não é? Vai te ajudar a fazer o artigo científico, claro, vai te ajudar a, de repente, mergulhar nessa seara da pesquisa científica, mas vai ajudar no processo. E quando se fala também da didática de ensino superior, ajuda você a se tornar um bom professor, não tenho a menor dúvida disso, mas também ajuda na sua atuação como advogado, como juiz, como delegado, como promotor de justiça, não é? Porque são técnicas que são aplicadas e que, sem dúvida nenhuma, essas técnicas poderão ser utilizadas, né, bastante ali no dia a dia. Então, vale a pena entender. Os professores, tanto o professor Joseval quanto o professor Marcelino, passaram aqui também o nosso programa aqui sobre esses temas, né? Então, dá uma olhadinha. No primeiro módulo, a técnica da análise temática, conhecimento científico, tipo de normas técnicas, elaboração do trabalho científico, conceitos e estruturação de uma pesquisa, as variáveis envolvidas, os métodos de coleta de dados e o projeto de pesquisa, a didática do ensino e a ciência jurídica. No segundo módulo, tendências contemporâneas em educação e o papel da didática, planejamento do ensino, escolha e objetos, seleção de conteúdos, avaliação do processo ensino-aprendizagem. Então, dito isso, nós vamos para um breve intervalo. As nossas aulas, elas terão ali mais ou menos 2 blocos de 50 minutos, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos nesse sentido, né? E nós vamos agora para o intervalo, ali tomar um cafezinho, uma água, e a gente já volta com a segunda parte da nossa primeira aula de pós-graduação. Voltando para a segunda parte aqui da nossa aula, vamos para o slide, vamos ver do que nós vamos tratar agora. Nessa primeira aula, gostaria de tratar com vocês acerca da moderna advocacia criminal. Quando eu falo da advocacia criminal, evidentemente que eu não estou falando para todos. A grande maioria dos nossos alunos são advogados, recém-formados, outros que já têm
um bom tempo, que são formados, mas que sempre atuaram em outras áreas do direito, né? E agora estão migrando para o direito penal, processo penal, algumas dificuldades em outras áreas, principalmente na trabalhista, previdenciária, então as pessoas estão buscando novos nichos, né? De qualquer maneira, há pessoas que não querem saber da advocacia, pessoas que querem prestar concursos públicos, outras pessoas gostam academicamente dos assuntos, a gente vai agradar todo mundo. Mas eu coloquei esse tema como um tema ali de inauguração aqui do nosso curso, porque a visão da advocacia criminal 2.0, 3.0, como se diz por aí, é muito diferente do que era antigamente. A moderna advocacia não é igual à advocacia tradicional, não só na área do direito penal, como em outras áreas, em outros ramos do direito, né? E nós, operadores do direito, precisamos sim estar adaptados a esses novos tempos, a essas novas relações sociais que vão aos poucos se estabelecendo, né? Então é muito importante a gente ter uma noção do que está acontecendo nesse nosso mundo contemporâneo, mundo jurídico, né? Para ter as expectativas corretas e não ter frustrações na carreira que nós buscamos abraçar. É evidente, como eu já disse nesta aula, o curso não é um curso de advocacia criminal, é uma pós em penal e processo penal e que vai atender os anseios dos mais variados, né, que nós encontramos quando uma pessoa busca fazer uma pós em penal e processo penal. Mas mesmo aqueles que não são advogados e muito mais aqueles que são advogados precisam entender as novas relações sociais, né? O porquê que a advocacia criminal moderna é diferente daquela advocacia tradicional. Então, eu queria, apenas como uma introdução ao nosso curso, falar com os senhores acerca da moderna advocacia criminal, né? E para isso, logo de cara, eu gostaria de trazer aqui alguns mestres que colocaram algumas frases importantes e que vão ecoar, né, para todos nós aqui que estamos entrando nessa área do direito penal e do processo penal. Acompanhe. Primeiro, o advogado Evaristo de Moraes Filho. O que disse ele? As pessoas discriminam o advogado criminalista, pois acham que nunca acontecerá com elas. Quando as pessoas pensam assim, são cruéis. O grande professor Roberto Lira, grande, um dos maiores, né? Foi promotor público, na época não havia promotor de justiça, né? O termo utilizado era promotor público, e o professor Roberto Lira dizia: a lei penal não mergulha no oceano da criminalidade, sobrenada-o em braçadas dirigidas. Aliás, sobre o professor Roberto Lira, eu tenho 2 livros do professor Roberto Lira, um livro que ensina a ser professor de direito penal, isso a sua época, né? E o livro de criminologia, né? Que é um livro fantástico e aprendi muito com o professor Roberto Lira. E veja, ele era acusação, né? Promotor público, mas aquele promotor que entendia o interesse da sociedade, não aquele promotor meramente acusador. É claro que muitos membros do MP conseguem ter essa visão social importante, mas outros acabam, de alguma forma,
resumindo as suas carreiras numa perspectiva muito dura, na minha opinião, né? Eu tenho muitos amigos promotores de justiça, mas não são muitos aqueles que têm uma visão mais ampla de tudo que ocorre no dia a dia ali na periferia, como as coisas acontecem na periferia das grandes cidades, né? E mesmo das médias cidades aí do nosso Brasil. Talvez o maior jurista que já passou por esse planeta, Rui Barbosa, dizia: justiça tardia é injustiça, manifesta e qualificada. A advocacia criminal na atualidade tem que considerar os seguintes pontos. Primeiro, a interdisciplinariedade do direito penal que se verifica em algumas situações. Com o direito civil, por conta de contratos, fraudes que podem ocorrer, dentre outros tantos assuntos. Com o direito imobiliário, parcelamento de solo, dano, não é? Questões relacionadas a registros e outras tantas situações. Com o direito de família, sim, o direito penal está ligado ao direito de família, abandono, tutela do poder familiar e outras tantas situações. Com o direito administrativo, relações com o Estado, autuações, corregedorias. Com o direito tributário, por conta de fraudes fiscais e outras situações. Com o direito ambiental, por conta das construções, dos danos e outros tantos aspectos, até mesmo a responsabilidade da pessoa jurídica, criminal, né? Com o direito previdenciário, com as fraudes e outras tantas situações, com o direito trabalhista, ilícito nas relações empregatícias e exercício de atividades, com o direito internacional, por conta das extradições e outros tantos pontos que regulam aí o direito internacional, até mesmo o Tribunal Penal Internacional, a Corte Interamericana e outros tantos aspectos, né? Com o direito médico, o direito da saúde, no que se diz respeito à genética, a danos e outras coisas, e o direito eleitoral, com relação a fraudes, né, eleitorais, crimes praticados, e a gente poderia seguir, porque a interdisciplinariedade do direito marca a moderna advocacia criminal. O advogado que só pensava em tipo penal, em dolo, em culpa, ele precisa ampliar os seus horizontes nos dias atuais. Hoje é muito diferente de ontem. Julgamento da mídia e da sociedade. Sim, né, esse julgamento da mídia e da sociedade também é um ponto importantíssimo. Na história do direito penal, encontramos avanços e retrocessos nos anseios da sociedade na punição criminal. Por isso, há sempre a seguinte discussão. Que discussão que nós encontramos sempre? A discussão que se estabelece entre o direito penal total, o direito penal mínimo e a própria abolição do direito penal. Esse julgamento da mídia e da sociedade, ela faz com que nós tenhamos algumas opiniões bastante rigorosas sobre criminalidade, sobre criminosos, né? Então, eu coloquei aqui, o que as pessoas pensam sobre ladrão, né? O que as pessoas acham de um ladrão?
Então, nós colocamos aqui duas reportagens, uma reportagem do Jornal da Gazeta, de São Paulo, e o Jornal da Cultura, também de São Paulo, né? E eu vou pedir, então, para que vocês cliquem nos links a seguir, que vocês, então, conseguirão ver no YouTube esses dois vídeos que nós selecionamos para vocês, né? Se eventualmente você, ao clicar no link, não for direto para o YouTube, faça o seguinte: copie o link e coloque lá em cima da sua timeline do computador, em que você será direcionado diretamente para os vídeos. Depois que vocês assistirem o vídeo, voltem aqui, dá uma pausa aqui na nossa aula, vão para os links, né, vejam aí, e depois voltem aqui para nós continuarmos, né? Os links são esses que nós estamos colocando aqui ao lado. Então vocês puderem perceber aí no vídeo, né, que bandido bom é bandido morto, né? É uma opinião que ainda continua prevalecendo. O vídeo já tem alguns anos, né, mas essa é a visão ainda da população de uma maneira geral, e a mídia também caminha muitas vezes nesse sentido, né? Só que, como eu disse, aqui na nossa pós, nós precisamos ampliar os nossos horizontes, nós não podemos ficar no lugar comum, não é? Não que a gente vá dar lição de moral em ninguém, ou que a gente vai ser aquele chato do churrasco que fala só sobre um aspecto, não, mas a gente tem que ter uma opinião. E o importante, veja, muitos dos senhores têm opiniões muito mais rígidas, duras do que eu mesmo tenho, não é? Mas não importa, eu respeito essas opiniões. Agora, o importante é que você crie uma visão crítica, né? E saiba, quando chamado a se manifestar, saiba os ângulos daquele assunto. Poxa, você está fazendo uma pós de penal e processo. Se alguém do seu círculo de amizade souber que você está fazendo uma pós de penal e processo, você vai ser chamado a se manifestar sobre determinados assuntos. E aí a gente vai precisar saber, né, como, né, ordenar ali um pensamento e não simplesmente agir como age a maioria das pessoas que, enfim, não tem opinião própria e vai só falando o que a maioria fala. Outro aspecto importante acerca da advocacia criminal é a complexidade dos casos, que é cada vez maior. Eu já tive a oportunidade de dizer, né, hoje a complexidade das relações sociais é muito grande, né, pessoal? A gente tem ali a prova diferenciada, não é mais aquela prova de antigamente. Hoje a gente precisa sorrir porque a gente está sendo filmado o tempo todo, né? Então hoje é muito diferente do que nós tínhamos antigamente e nós temos que estar preparados para isso. Hoje em dia nós temos uma infraestrutura absolutamente diferenciada, com câmeras, perícias, que são muito apuradas. Vivemos na era da informação, então as informações correm demais, né? Seguem demais, as informações são muito importantes, muito valiosas, e isso gera uma complexidade maior. Nós, além de vivermos na era da informação, também vivemos na era dos direitos. Os direitos que precisam ser respeitados, né? Os limites, né? Até onde eu posso ir. Então, são alguns aspectos ali que precisam ser analisados nessa complexidade nas relações. E os avanços da ciência, da pesquisa, né? Que realmente tornam o dia a dia, hoje, muito diferente do que era outrora.
Outro aspecto da advocacia criminal que é muito relevante é a necessidade da capacitação, que falamos no começo, né? Hoje não há espaço para amadores, né? Não há espaço apenas para aquela advocacia intuitiva, em que o sujeito ficava pensando, meditando sobre o assunto e encontrava ali uma solução mágica importante. É claro que a intuição, ela ajuda demais, não só na advocacia, como na vida de uma maneira geral, mas não é só isso. Temos que ter uma capacitação, temos que ter gabarito, temos que ter know-how. Know-how o que é? Saber como, né? Saber fazer, né? Isso que é o know-how. Para isso, o advogado precisa falar ou escrever bem. O advogado, ele se dá bem falando bem, escrevendo bem. Se fizer as duas coisas, melhor. Agora, você tem como melhorar isso? Desde que você esteja no jogo, desde que você participe, não se acanhe, né? Ah, eu não sei escrever, nunca fiz uma petição, e se você não fizer a primeira, você nunca vai fazer. Claro que nós nos miramos nos primeiros momentos em modelos pré-estabelecidos. Eu, quando comecei a dar aula, há mais de 20 anos, eu me inspirava nos grandes professores que eu tive na vida, para tentar fazer alguma coisa muito parecida do que eles faziam à época, né? E é claro que com o tempo você vai criando a sua personalidade, a sua forma de ser. Na advocacia é a mesma coisa, mas o importante é a gente ter bons exemplos, seguir exatamente um caminho que seja seguro para ser seguido. Né? Se ele fizer as duas coisas bem, nossa, ele dá realmente um salto gigantesco, né? Mas, num primeiro momento, ele precisa falar bem ou escrever bem. E com isso, ele já terá um grande sucesso na sua carreira. O advogado precisa conhecer o assunto, os fatos e se integrar a ele. O advogado precisa ter raciocínio jurídico. Veja, o raciocínio jurídico não é o juridiquês, não é falar difícil, né? O raciocínio jurídico é conseguir transitar sobre os diversos aspectos do direito, né? Saber essa argumentação, saber explicar os institutos. Também o advogado tem que ter capacidade de interpretação e exposição. Outro aspecto da moderna advocacia criminal é a estrutura negocial da advocacia. Não podemos perder de vista a estrutura negocial que tem a advocacia. Essa questão da advocacia ser um negócio é muito importante. Negócio requer capital inicial, requer capital de giro, requer paciência, requer marketing, requer, né, que as pessoas conheçam o seu trabalho. Tudo isso não é do dia para a noite, pessoal. Por isso que eu sempre indico, né, se você tem uma profissão que não é de advogado, e que você consiga, na medida do possível, ir levando essa profissão e ir migrando aos poucos para a advocacia, até ficar conhecido por aquilo, é o melhor que você faz, porque realmente abandonar o seu porto seguro para embarcar numa viagem, às vezes, tortuosa, como é a advocacia, é um negócio de risco, como em qualquer outro negócio, pode ser frustrante, você talvez não tenha a paciência necessária para aguardar as coisas acontecerem. Demanda uma estrutura física, demanda marketing pessoal, outro aspecto que eu costumo dizer é a mulher de César. O que eu quero dizer com isso?
A mulher de César, não basta ela ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. O advogado, não basta ser competente, ele tem que parecer ser competente. Também devemos verificar na moderna advocacia criminal as dificuldades na atuação. Serão muitas dificuldades na atuação. Na atuação a gente vai encontrar dificuldades enormes, como é o caso de preconceito. Veja, se os réus são estigmatizados, né? Se bandido bom é bandido morto, o advogado do bandido, se puder estar morto, melhor também, para muitas pessoas, né? Então a gente vai encontrar essas dificuldades. Lembra do que o Evaristo de Moraes Filho falou lá no começo aqui da nossa aula, né? Esse preconceito existe e a gente tem que trabalhar em cima deles, né? Tentar mudar esse quadro, esse estado de coisas. O preconceito, o princípio da presunção da culpa. Não, professor, mas não é presunção de inocência? É o que diz a Constituição, mas e na prática? No que diz respeito à presunção de culpa, infelizmente é assim, né? A Constituição fala presunção de inocência, de não culpabilidade, mas nem sempre é assim que a coisa acontece, né? Às vezes a pessoa é presumidamente culpada. Quando ela entra num processo, ela já muitas vezes sabe que vai ser difícil sair com uma sentença absolutória, mas não é por isso que a gente vai desistir, não. A gente vai brigar muito, a gente vai bater nessa porta até essa porta abrir. Só criminal, essa é uma dificuldade prática, né? Você vai atuar só na área criminal? Eu fiz a pergunta, só criminal, por quê? Porque, claro que às vezes você gosta da área criminal, mas você precisa sobreviver, né? Então é aquilo, tem que se associar, né? Tem que fazer parcerias, né? E de repente aos poucos ir se especializando, né? Isso depende evidentemente de cada um aí e do estilo de vida, do ritmo de vida que cada um tem. Resultados. Quando eu digo que a advocacia você vai buscar resultados, né? A advocacia não é uma advocacia de resultado, é uma advocacia de meio, né? E a advocacia criminal ela tem uma questão interessante, e ela não depende de sucumbência, né? Em outras áreas você depende da sucumbência, né? Da outra parte pagar os seus honorários, do cliente pagar os honorários em cima daquilo que ele vai receber, quando ele receber. Veja a dificuldade que é para fazer um levantamento de guia em outras áreas. Aqui no processo penal não, quanto vale a liberdade? Aí é uma negociação entre você e o seu cliente, você não depende do Estado para receber os seus honorários. Outro aspecto é a defensoria, né? Atuar ou não atuar nas defensorias. Quando se fala de defensoria pública, eu sou suspeito, acho muito importante. Ganhar dinheiro você não vai ganhar. Claro que em muitas cidades Brasil afora, você até ganha uma manutenção do mês bastante interessante. Mas quem acha que vai ficar rico com isso está redondamente enganado. Mas vai aprender muito na defensoria, vai pegar casos, vai pegar um volume de assuntos muito maior do que você ficar esperando os clientes chegarem no seu escritório. Dos advogados que conheci na vida, e conheci em vida, isso é mais importante, né? O maior deles foi Valdir Troncoso Pérez, para mim. O grande criminalista e profissional que atuava principalmente no Tribunal do Júri e, em especial, em crimes passionais, né? Então, eu separei aqui, para essa nossa aula de início, né, um vídeo do professor
e também grande advogado, Valdir Troncoso Pérez, em que ele fala sobre o exercício da advocacia criminal. Então você não pode perder este vídeo. Eu deixei o link aqui para vocês. Também, novamente, digo, se você, ao clicar, você pode ser direcionado para lá, você pausa o nosso vídeo e ele é direcionado para lá. Se você não conseguir isso, você copia este link, coloca lá em cima no seu computador e você será direcionado para o vídeo do Valdir Troncoso Pérez. E depois você volta aqui conosco. Para encerrar, gostaria de deixar aqui um WhatsApp, para que a gente forme um grupo da nossa pós, a pós de número 21. É muito importante que você diga que faz parte da pós 21. Então mande um WhatsApp aqui para este telefone, que está escrito aqui Aulas Planejadas, porque a minha empresa, eu tenho uma empresa chamada Aulas Planejadas, Então esse é o telefone, o WhatsApp da empresa, em que eu vou gerenciar este grupo, ok? É 11 97604 1111. Mas para isso você precisa passar o seu nome completo, atenção, nome completo e também qual pós. Você fala que é pós 21, não esqueça disso, pós 21, porque são muitas as pós, Então você diga, eu sou da pós 21, quero fazer parte do grupo, meu nome completo é esse aqui. Diga o seu nome completo, porque tem gente que não coloca e não dá para fazer o cadastro e formar o grupo, Também gostaria que você anotasse aqui o e-mail para contatos, qualquer dúvida que você tiver em qualquer momento é penal@legale.com.br, chega diretamente para mim, sobre qualquer aula ou mesmo fora da aula, você pode tirar as suas dúvidas. E gostaria de indicar para que você seguisse o nosso canal no YouTube. Então tem um canal no YouTube, canal Rodrigo Capobianco, em que nós colocamos vídeos diários lá. Então é uma grande comunidade, porque lá a gente fomenta toda essa discussão de direito penal e de processo penal. Então faça parte dessa comunidade, vai lá, se inscreva, é gratuito, se inscreve lá, acione o sininho para receber novas notificações e com isso todos os dias nós vamos tratar de direito penal, processo penal, vídeos curtos, 10 minutos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas que ajudam a pensar sobre esses aspectos de penal e de processo penal. Então é isso aí, pessoal. Uma grande satisfação estar com vocês, Essa foi uma aula inaugural, um início da nossa relação, E virão tantas outras aí. Já na próxima aula eu vou trazer uns assuntos bem interessantes, básicos ainda, o início ali do direito penal, mas vocês vão gostar bastante. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.